Olá, vamos conversar sobre mais um livro. Ontem eu postei uma foto do livro que eu estava terminando de ler. Tá lendo aqui no Kindle, tava faltando 1 hora e pouquinho, consegui terminar hoje domingo e estou falando deste livro aqui. Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Esse livro está no meu Kindle já faz um tempão. Eu confesso para vocês que eu estava um pouco meio assim, torcendo o nariz para ele. Acontece que tem umas coisas tão inusitadas e tão divertidas nesse livro. Aqui a gente vai conhecer a Nick. Ela é de família Punjabi, indiana, Sikh. E aí ela nasceu na Inglaterra, mas os pais, a família mantém meio que a tradição e costumes indianos, viajam uma vez por ano para a Índia e tudo mais. A irmã, que é mais velha, a enfermeira, ela quer um casamento arranjado naquele estilo tradicionalzão conservador indiano. E ela é mais descolada, ela é mais nova, trancou a faculdade de Direito, é toda assim, pró-feminismo e tudo mais, foge completamente às regras e tradições indianas. E aí ela trabalha num bar, mora num apartamento em cima do bar. E a irmã pede para ela deixar um anúncio dela, procurando noivo, no templo, numa região de Southall, em Londres, que é uma comunidade indiana, e onde tem um templo deles lá. E aí, muito a contragosto, Nick vai até lá, prega um anúncio escondidinho e ela encontra um anúncio de que precisa de uma professora para aulas de escrita. E ela é uma pessoa que gosta muito de ler e tudo mais, então ali ela viu uma chance de fazer algo novo. E ela se candidata, ela é a única pessoa a se candidatar, então a mulher que está encarregada de contratar, de entrevistar as pessoas, contrata elas, porque ela estava já brigando para conseguir verba para as mulheres, para atividades para as viúvas, principalmente, não conseguia. Então ela aceitou a Nick. Nick chega para dar aula, seria assim, aulas de inglês e aulas de escrita para essas viúvas. Eram tipo 4 mulheres que apareceram. E aí elas começaram a conversar e ela percebeu que, na verdade, o anúncio não estava escrito de forma clara e era para ela alfabetizar essas mulheres indianas, essas viúvas indianas que não sabiam ler. Elas falavam no idioma Punjabi delas lá, é Gurward, eu não sei falar o nome, mas enfim, no dialeto delas, a maioria não sabia inglês, só uma que era viúva, mas era uma mulher nova, porque, enfim, ela conta como o marido morreu. E ela fica meio assim, tipo, o que eu vou fazer? Só que, para a surpresa dela, essas viúvas queriam um momento de encontro, de descontração, de serem ouvidas e de compartilharem histórias. Histórias essas, histórias eróticas. Então, assim, a gente entra num universo indiano, a gente entende como funciona a cabeça dessas pessoas, tantas mais velhas que vêm da Índia e as que são criadas ali na Inglaterra, naquela pequena comunidade indiana. E a maneira, né, costumes e tradições e formas de casamento, manter a imagem, o conservadorismo, o machismo, o homem está à frente, as mulheres, a partir do momento que elas são viúvas, elas não convivem tanto com as demais e elas vivem naquele mundinho, não sabem, não se passava o que acontecia após um casamento, as relações como eram com o marido e tudo mais. Então elas começam a querer contar, falando, não, tudo bem, a gente não quer saber de aprender inglês, a gente quer contar a história de sacanagem. E a coisa vai andando. Só que, na real, a parte de histórias eróticas que elas narram, que elas inventam, é bem pouca, na realidade. Você considera aí 20% do livro. O restante gira em torno de como essa sociedade se organiza, o que se faz para manter a imagem, como essas mulheres lidam com essas questões, porque a gente sabe que a Índia tem muita casta, tem muita ordem, tem muita regra, como funcionam essas coisas, né? Por que essa comunidade se criou ali naquela região para se manter como uma comunidade indiana e preservar tudo que eles trouxeram da Índia com eles, né? Então a gente vê 2 irmãs, uma super descolada, a outra que é o tradicional, ao mesmo tempo ela conhece essas mulheres que explodem a cabeça dela com essas conversas e ela começa a conhecer a história de cada uma delas e ela fica sabendo de uma menina que morreu e a morte da garota é meio que
não um mistério, mas é uma coisa que é meio intocável, que ninguém fala, ninguém gosta de conversar sobre. E ela, curiosa do jeito que ela começa a querer entrar, conversar aqui, conversar ali, e vai descobrindo as coisas. Então, o livro é basicamente sobre isso, o que torna bastante interessante, porque acaba que essa contação de histórias delas, que depois eu não vou dar spoiler, ela se torna apenas uma desculpa para se contar, repensar e explicar o mecanismo dessa sociedade indiana aí, principalmente funcionando fora da Índia. Então, assim, eu super recomendo. Eu li esse livro em 4 dias. Assim, você não sente passar. Eu ri bastante em algumas ocasiões, porque eu achei, assim, divertido, porque você não espera de encontrar certas coisas aqui. E, ao mesmo tempo, é interessante, porque a gente conhece um pouquinho dessa cultura que é tão distante da gente, né? Então, fica aí a dica. Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Me conta aí se você já leu.